Olá! Hoje vamos fazer uma selfie. Só que não vai ser assim. Hoje vamos fazer um autorretrato. E vamos usar uma coisa de amor e ódio, que se chama flash. As nossas câmeras, ou muitas delas, costumam ter incorporado esse pequeno senhorzinho aqui, que é um flash, que infelizmente não serve para muita coisa. E nós vamos começar a fazer esse autorretrato usando esse flash. Só que depois nós vamos passar a usar esse flash aqui, que é um pouquinho mais sério. E o que é mais importante, vamos usá-lo fora da máquina. Mas para entendermos o que ocorre em cada uma das situações, como acontece com o flash em cima da máquina, o flash fora da máquina, onde posicionar o flash em todas essas situações, vamos montar vários setups e vamos mostrar o que acontece. Como primeiro exemplo, vamos usar mesmo o flash em cima da máquina. Deixe então preparar o setup. Esta é a foto com o flash da câmera e ela apresenta uma forma pouco prazerosa, porque não tem sombras de forma a criar volumes e as poucas sombras que tem são muito fortes, como podemos ver aqui, e muito definidas, sem muita transição da luz para a sombra. E ainda apresenta vários pontos de alta luz, como no nariz, no reflexo do óculos ou no reflexo do olho. Bom, como vocês viram, o efeito de disparar o flash da câmera em cima da câmera realmente é muito fraco. Mas existem mais soluções. Solução mais interessante é usar o que se chama de flash externo. Esse é um exemplo de um flash externo. E vejam a diferença de tamanho entre os dois flashes. Isso é realmente muito diferente. Flash externo monta-se sobre a câmera, mas se usarmos assim, diretamente apontado para frente, não vai ter um efeito muito diferente do que o próprio flash da câmera. Esse flash em particular não é exatamente dos mais baratos, mas eu preciso no meu uso profissional. Mas nós podemos ver que existem flashes de todos os preços. A vantagem desse flash é que ele permite eu orientar para onde eu quero que ele dispare. Inclusive, posso virar e apontar para o lado. Isso chama-se rebater o flash. Ora, quando nós rebatemos o flash vai sobre uma parede ou um teto, quando estiver assim, desse jeito, e retorna sobre o assunto. Ora, o que é que isso faz? Isso aumenta a minha fonte de luz, porque a minha fonte de luz vai ser a luz refletida e não a luz direta do flash, fazendo que as transações das luzes para as sombras fiquem mais suaves. Vamos ver um exemplo disto. Essa é a foto obtida com o flash rebatido no teto. Apesar de muito melhor que a foto anterior, tem algumas pequenas desvantagens, que são essas sombras acentuadas embaixo das sobrancelhas, e mesmo assim ainda alguns pontos com sombras muito fortes. Agora, como vocês viram, o resultado de rebater o flash ao teto é muito mais interessante. E é muito usado normalmente pelos fotógrafos
nos eventos, casamentos, festas, coisas do gênero. Agora, o local ideal para estar o flash é fora da câmera. Mas tem um problema. Como eu disparo o flash, existem basicamente duas formas. Forma ótica, este flash pode disparar como escravo, ou seja, ele dispara quando vê outro flash disparar. Portanto, nós podemos usar este flashzinho, colocamos a potência dele ao mínimo e ele vai disparar esse. Ou pode disparar por um controle de rádio. É mais um custo, mas não é assim nada do outro mundo em termos de preço. Agora, se nós não tivermos quem segure para nós o flash, nós temos que ter um suporte para ele. Isso daqui é um tripé de luz. Como vocês podem ver, existem de várias dimensões e com vários custos. Mas também não é um investimento muito grande. Ele abre assim e nós podemos estender ele até a altura que nós quisermos. Para suportar o flash, basta um adaptador desses. Rosquei aqui. E pode suportar o flash. Esse adaptador ainda tem aqui um furo que permite pôr um modificador chamado sombrinha ou umbrella, mas nós não vamos usar isso hoje. Por isso não vai ser este exatamente o adaptador que eu vou usar. Eu vou usar o que está aqui dentro. Porque isso tem uma vantagem. Ele não é só um adaptador. Ele é um modificador. Mas primeiro, vamos usar o adaptador, que é muito mais robusto do que aquele outro que nós vimos. O flash. É preso aqui. E isso monta aqui. Só que esse conjunto permite suportar modificadores aqui. Vamos começar agora com mais uma fotografia, que é, se vocês considerarem a mim como o centro dos ponteiros de um relógio e a câmera que está aí como sendo 6 horas, nós vamos colocar o flash a 9 horas. Mas vamos colocar também a 45 graus mais alto do que eu. Para que isso? Para simular um tipo de luz que é muito conhecida, que é a luz de Rembrandt. Vamos ver o resultado dessas fotografias. Essa é a foto com o flash externo colocado a 45 graus do assunto e faz um tipo de iluminação que é conhecida como luz de Rembrandt, que se caracteriza por esse triângulo. Apesar de ser já uma luz muito mais interessante, onde eu tenho uma área muito clara e uma área muito escura, como a cabeça do flash é de um tamanho reduzido, se caracteriza como sendo uma luz pontual, fazendo as sombras muito fortes e de transição muito rápida.
Como vocês viram, as fotografias ficaram mais interessantes, mas ainda tem uma transição entre as luzes e as sombras muito rápida, tem sombras muito definidas. Ora, se eu quiser sombras mais suaves, só existe uma forma de se conseguir isto: é aumentar o tamanho da fonte de luz. E o que nós vamos usar agora é isto aqui. Aqui nós temos o resto do kit daquele modificador que vimos. E a parte mais interessante dele é isto. Isto chama-se Softbox. Traduzindo diretamente, uma caixa suave. O que ele faz? Aumenta barbaridades a fonte de luz, porque como vocês podem ver, a parte interna dele é toda prateada. Agora, nós podemos colocar ainda dois difusores, deixando a luz assim menos espectral. O difusor não aumenta o tamanho da fonte de luz. Diminui aquela luz espectral, aquela luz muito brilhante. Deixa a luz mais dispersa. A foto tirada com o flash na mesma posição, mas a luz sendo alterada pela softbox, apresenta já transições de sombra muito mais suaves, começando a fazer a fotografia muito mais interessante. Mas a softbox espalha muito a luz, fazendo este fundo ficar quase todo por igual. Mas o mais interessante de uma softbox é que ela simula a luz de uma janela. Portanto, vamos pôr ela mesmo aqui do meu lado e vamos fazer fotografia. No entanto, eu não gosto muito da forma com que a luz atinge o fundo. Eu gostaria de controlar um pouco mais como a luz atinge o fundo. Portanto, nós vamos usar mais um pequeno modificador, que é conhecido como grid. Isso na frente da softbox controla a dispersão da luz. Porque vejam, conforme eu viro, vocês deixam de me ver. Portanto, nós com isso vamos conseguir controlar mais a luz que atinge o fundo. E vamos ver o resultado. Já aqui vemos a softbox com a grelha. E como vocês podem ver, para suavizar a luz sobre o assunto, a softbox é posta mesmo muito perto do assunto. Aqui agora, nós temos a vantagem de controlar como a luz se espalha e começamos a ter um gradiente ao fundo que ajuda a separar o assunto. Neste caso, aonde o assunto é mais claro, o fundo está mais escuro, e aonde o assunto é mais escuro, o fundo está mais claro. Esta é a versão final da fotografia que estávamos vendo, já com uma muito boa qualidade de luz. Mas, no entanto, um retrato tem que ter 4 características, e a qualidade de luz é só uma delas. As outras características importantes são a composição, a pose e a expressão, que nessa fotografia não estão exatamente bem. Essa é a fotografia final, aonde, para além da luz, cuidamos também dos outros aspectos.
Todas as fotografias vistas estão no formato quadrado, porque são para serem usados no Facebook. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.